Era agosto de 1915. O sertão ardia debaixo de um sol que não pedia licença para queimar a pele do vivente. A terra esturricada pedia água e a alma do sertanejo pedia milagre. Foi nesse tempo, meus amigos, que a família Ferreira, gente de bem, de trabalho duro e espinhaço dobrado na lida, resolveu buscar a bênção lá onde a fé morava, na terra santa do Juazeiro, aos pés do padre Cícero Romão Batista. José Ferreira, o patriarca, homem de palavra única e olhar sereno, juntou a prole, selou os burros e partiu em romaria. Iam rezar, iam pagar promessa, iam pedir proteção contra as secas e as pestes, mas, como diz o ditado antigo, enquanto os anjos cantam, os demônios afiam as garras. Para trás, cuidando do sítio na Passagem das Pedras, ficou um rapazinho. Tinha apenas 17 anos, mas já trazia nos olhos a cor da brasa coberta de cinza. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva. Imaginem vocês esse menino, sozinho na imensidão daquela propriedade, ouvindo o estalar da madeira da casa velha à noite, cuidando do gado, remendando cerca. Ele não era ainda o rei, não era o governador do sertão. Era apenas Virgulino, o terceiro filho, trabalhador, vaqueiro de mão cheia, que esperava a volta do pai com a casa em ordem. Mas a ordem, meus amigos, é coisa frágil no sertão dos coronéis. Quando a família Ferreira apontou na curva da estrada, voltando de Juazeiro, com a poeira da viagem cobrindo os rostos e o coração cheio de orações, Virgulino não os recebeu com o sorriso aliviado que se esperava. Ele estava de pé, no terreiro, com o chapéu de couro na mão e uma ruga de preocupação riscada na testa suada. "A bênção, meu pai", disse ele, beijando a mão grossa de José Ferreira. "Mas a notícia não é boa. Tem coisa estranha rondando nossas terras. O senhor foi rezar, mas aqui o bicho pegou." Virgulino, que conhecia cada cabeça de gado, cada cabra e cada bode pelo nome e pelo cheiro, tinha notado o sumiço. O curral estava mais vazio. Animais tinham desaparecido como fumaça. E no sertão, boi não voa e cabra não vira vento. Aquilo tinha cheiro de mão humana, cheiro de roubo. Ali, naquele momento, entrou em cena Manuel Lopes. Esse era cunhado de José Ferreira, casado com uma das filhas e ostentava o título de inspetor de quarteirão. Era a lei, ou o que se chamava de lei naquelas brenhas. Manuel Lopes, homem sério, ajeitou o cinturão, olhou para Virgulino e disse: "Se foi mão de gente, deixou rastro. E se deixou rastro, nós acha." Virgulino e o cunhado saíram cortando a caatinga. O menino ia na frente. Ele lia o chão como o padre lê a Bíblia. Um galho quebrado ali, uma pegada funda a colar, um tufo de pelo preso num espinho de chique-chique. O rastro não mentia. E o rastro, vejam vocês que desgraça, apontava direto para as terras vizinhas. Apontava para a Fazenda Pedreira. A Fazenda Pedreira era a terra de Saturnino Alves de Barros. Gente grande, gente que tinha as costas quentes. O rastro levou Virgulino e Manuel Lopes até a casa de um morador de Saturnino, um sujeito chamado Zé Caboclo. Chegando lá, o silêncio era pesado. Zé Caboclo não estava com cara de bons amigos, mas o faro de Virgulino foi mais forte. Perto da casa, num canto de terra fofa que parecia ter sido revirada com pressa, o rapaz parou. "Foi aqui, Manuel. A terra está mexida." Não precisou cavar muito. Com a ponta da bota, depois com as mãos, eles desenterraram a prova do crime. Não era ouro, não era prata. Eram peles. Peles de bode ainda frescas, cheirando a sangue coalhado. E na orelha de cada pele, lá estava ela, gritando a verdade para quem quisesse ver. A marca de ferro dos Ferreira. O sinal da propriedade do pai de Virgulino. Aquilo, meus amigos, não era só um roubo de comida. Roubar o gado de um vizinho no sertão daquela época era cuspir na cara dele. Era dizer que ele não era homem para cuidar do que era seu.
Diante das peles ensanguentadas, Manuel Lopes, investido da sua autoridade de papel, deu voz de prisão a Zé Caboclo e a um comparsa dele, um tal de Tibúrcio, que andava por ali com cara de quem comeu e não gostou. Estão presos, seus cabras safados. Roubar vizinho é feio, mas ser pego é pior ainda, bradou Manuel Lopes. Foram levados para Ingazeira, a cidade mais próxima onde havia um arremedo de delegacia. Manuel Lopes fez o papel dele. Deu o carão, ameaçou, disse que se reincidissem no crime, o chumbo ia cantar ou a cadeia ia trancar. Mas, o sertão tem suas próprias regras. E a regra número 1 é: quem tem padrinho não morre pagão. Depois do sermão, o inspetor mandou soltar os dois. Talvez por pena, talvez por saber que cadeia não segurava gente ligada a coronel, ou talvez porque a lei ali era frouxa como elástico velho. E o que fizeram Zé Caboclo e Tibúrcio? Vocês acham que eles baixaram a cabeça, pediram perdão a Deus e foram rezar um terço? Que nada! Saíram de Ingazeira bufando de raiva, com o orgulho ferido, e correram direto para debaixo da saia do patrão. Foram se queixar ao velho Saturnino Alves de Barros. Chegaram lá fazendo cena, se fazendo de vítimas, dizendo que os Ferreira estavam perseguindo eles, que estavam sendo humilhados por gente que não tinha onde cair morta. Pediram proteção, pediram o valimento do coronel. O velho Saturnino, sentado em sua rede na varanda espaçosa da Casa Grande, ouviu tudo. Ele conhecia José Ferreira. Eram amigos, ou pelo menos vizinhos que se respeitavam há anos. Mas ali, diante dos seus moradores, diante dos seus cabras, ele ficou num silêncio perigoso. Não disse sim, não disse não. Mas no sertão, o silêncio de um coronel vale mais que um grito. Aquele silêncio dizia que ele não ia punir os seus. Dizia que, se os Ferreira quisessem briga, teriam que passar por cima dele. Virgulino de longe observava. Ele viu a injustiça ser plantada naquele chão seco. Viu que a marca do ferro do seu pai, na orelha do bode, valia menos que a palavra de um ladrão protegido por um rico. E naquele dia, meus amigos, algo mudou no olhar do menino. A inocência começou a dar lugar a uma desconfiança fria, dura como a pedra do serrote. O roubo dos bodes foi só a faísca. A fogueira... a fogueira estava apenas começando a ser montada. E quem traria a lenha para esse fogo seria um rapaz mimado, cheio de vontade e prepotência, que atendia pelo nome de Zé Saturnino. O sertão, meus compadres, é terra de contrastes. De um lado, a seca que mata. Do outro, a chuva que a gente reza para chegar. E naquelas paragens da Serra Vermelha, o contraste não era só no clima, era no sangue e no bolso. De um lado, havia a família Ferreira. José Ferreira, o pai de Virgulino, era homem de calo na mão. Tinha umas terrinhas, é verdade, tinha seu gado, vivia com dignidade. Mas cada centavo era suado, cada grão de feijão era plantado com esforço. Eram gente que sabia o valor do bom dia e o peso de um muito obrigado. Do outro lado, a menos de meia légua de distância, o que no sertão é quase quintal com quintal, morava a família de Saturnino Alves de Barros. Esses eram diferentes. Eram os donos do pedaço. A casa era maior, o rebanho era mais gordo, e a arrogância transbordava pelas janelas. O velho Saturnino e sua esposa, Dona Alexandrina, tinham uma ninhada de 6 filhos. Mas no meio daquela gente toda, havia um que brilhava diferente. Um que era tratado a pão de ló e leite de cabra na boca. José Alves de Barros, que todo mundo chamava de Zé Saturnino. Se Virgulino era a dureza da caatinga, Zé Saturnino era o espinho venenoso da Jurema. Era um rapaz alto, magro, de olhos vivos e espertos. Não era preguiçoso, não senhor, era trabalhador. Mas tinha um defeito que no sertão costuma ser fatal. Era prepotente. Zé Saturnino era o xodó da casa, o menino mimado que nunca ouviu um não. A própria mãe não dava conta dele.
Cresceu achando que o mundo era o seu terreiro e as pessoas suas galinhas. Ele e Virgulino tinham sido colegas de infância. Vejam vocês como o destino é zombeteiro. Brincaram juntos nas poeiras daquela terra, mas agora os tempos eram outros. Zé Saturnino, apenas 4 anos mais velho que Virgulino, já posava de coronelzinho. Já era casado com Maria Nogueira, a Mariquinha, e como o pai dele, o velho Saturnino, andava com a saúde fraca, o rapaz tinha assumido as rédeas da fazenda. E assumiu com a soberba de quem acha que o sol nasce só para iluminar a sua sombra. Depois daquele caso das peles de bode enterradas, aquela vergonha que contei agorinha, o pai de Virgulino, o senhor José Ferreira, homem de paz, tentou apagar o fogo antes que virasse incêndio. Ele pensou: vou conversar com meu vizinho Saturnino. Somos homens antigos, a gente se entende no bigode. José Ferreira foi até a fazenda pedreira. Chegou com humildade, tirou o chapéu. O velho Saturnino estava lá, balançando na rede no alpendre fresco, ouvindo a queixa do vizinho sobre o roubo e a proteção dada aos ladrões. O velho ouvia, balançava, talvez até com vergonha do que seus protegidos tinham feito. Mas foi aí que a desgraça mostrou a cara. Zé Saturnino, que não tinha sido chamado na conversa, levantou-se. Ele não respeitou os cabelos brancos do pai, nem os do vizinho. Intrometeu-se na prosa com o peito estufado e a voz carregada de desafio. Meu pai, disse ele, cortando a fala dos mais velhos, deixa esse negócio comigo. Eu já sei dessa história toda. E digo logo, não vai ser tomada medida nenhuma contra Zé Caboclo. Eu acho é um desaforo os Ferreira entrarem nas nossas terras sem pedir autorização para fuçar buraco. Vejam a audácia. O rapaz inverteu o jogo. O crime não era roubar e matar os bodes dos Ferreira. O crime, na cabeça torta dele, era os Ferreira terem entrado na terra dele para recuperar o que era deles. José Ferreira, engolindo em seco aquela desfeita, olhou para o velho Saturnino, esperando uma repreensão ao filho. Mas o velho Saturnino calou, e quem cala, consente. José Ferreira pegou seu chapéu, deu as costas e saiu. Ali, naquele alpendre, a diplomacia morreu e a guerra foi declarada. Mas por que Zé Saturnino era tão atrevido? O cabra não era doido, ele tinha as costas quentes. O sangue dele era misturado com a nata do poder e da violência da região. O velho Saturnino era da família do Barra do Exu. A mãe dele era irmã de Casimiro Honório, um fazendeiro que mandava em jagunços na região do navio. O sogro de Zé Saturnino, João Nogueira, era da elite, gente que mandava matar padre se precisasse, como diziam as más línguas sobre a morte do padre Pereira. Zé Saturnino sabia que se ele assobiasse, aparecia jagunço armado até os dentes para defendê-lo. Ele se sentia blindado. E assim começou a Guerra Fria na Serra Vermelha. Naquele tempo, não tinha arame farpado dividindo as terras como tem hoje. As fazendas eram abertas. O gado pastava solto, comia aqui, bebia acolá. O que separava o meu do seu era a marca do ferro e a honra do dono. Os bichos saíam de manhã e voltavam de tardinha para os chiqueiros de pau a pique. Mas depois daquela conversa infeliz no alpendre, a vizinhança virou inferno. Quando os bodes ou bezerros dos Ferreira, inocentes que só eles, cruzavam a linha imaginária e entravam nas terras da pedreira, o tratamento era cruel. Os moradores de Zé Saturnino, instigados pelo patrãozinho, começaram a maldade. Os animais voltavam para a casa dos Ferreira mutilados. Cavalos com o rabo cortado no sabugo, sangrando. Bodes com as orelhas arrancadas. E o pior, o mais simbólico, voltavam com os chocalhos amassados à pedra. Vocês sabem o que é um chocalho para um sertanejo? É a voz do animal. Amassar um chocalho é tentar calar a propriedade do outro. É um insulto silencioso e barulhento ao mesmo tempo.
Os Ferreira, vendo aquilo, sentiram o sangue ferver. Virgulino, Antônio e Livino, os irmãos mais velhos, viam o gado chegar daquele jeito e a mão coçava para pegar no rifle. Eles não eram de levar desaforo para casa. Começaram a revidar. Se o gado de Saturnino entrava lá, o tratamento era o mesmo. Olho por olho, rabo por rabo, chocalho por chocalho. Zé Saturnino, vendo que os Ferreira não baixavam a crista, subiu o tom. Começou a espalhar na vila, nas feiras, nos bodegas, que os filhos de José Ferreira eram ladrões. Ah, meus amigos, chamar um homem de feio, ele aguenta. Chamar de pobre não é ofensa. Mas chamar sertanejo de ladrão, isso é mexer na honra. E a honra é a única riqueza que o pobre tem, que ninguém pode tirar, a não ser matando. O clima pesou. O céu da Serra Vermelha ficou cinza de tanta tensão. Foi nesse caldeirão fervendo que Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Virgulino, homem de pavio curto e coragem larga, soltou a frase que atravessou a caatinga como um tiro de bacamarte. Cansado das provocações, das mutilações e das mentiras, Antônio declarou em alto e bom som para quem quisesse ouvir na feira: "Pois diga a Zé Saturnino que se ele continuar com essa patifaria, eu vou pegar meu cavalo garanhão e vou levar ele para cobrir a mulher dele." O tempo fechou, o vento parou. A ofensa agora tinha nome, endereço e envolvia a mulher casada. A brincadeira de vizinho tinha acabado. Agora, a conversa ia ser na ponta da faca. E falando em faca, o dia da festa da padroeira estava chegando. E todo mundo sabe que festa no sertão é lugar de reza, de dança e de tragédia. No sertão, a alegria tem data marcada. E naquela região de Vila Bela, a data era sagrada, entre 29 de agosto e 8 de setembro. Era a festa da padroeira Nossa Senhora da Penha. Ah, meus amigos, quem nunca viu uma festa de padroeira no interior não sabe o que é a alma do povo. É o momento em que o sertanejo tira a poeira da lida, veste sua melhor roupa e vai ver as bonitezas. É missa solene com cheiro de incenso, é sermão do Padre Paiva que faz até ateu tremer, é procissão, é banda de música tocando dobrado e foguetório riscando o céu escuro. Para os Ferreira, aquele ano de 1915 prometia ser especial. A família toda se preparava para descer à cidade no dia 8, o dia maior, o encerramento da festa. Antônio Ferreira, o irmão mais velho de Virgulino, era rapaz de boa estampa. Vaidoso no bom sentido, queria fazer bonito na vila. Tinha encomendado um terno novo, nos trinques. A costureira era Dona Anísia Novaes, a famosa Anísia da Ipueira, que morava ali entre a Serra do Pico e Nazaré. Imaginem Antônio, o coração jovem batendo forte, pensando na festa, nas moças, na música. Na véspera do dia santo, ele selou seu cavalo e partiu para buscar a encomenda. Ia buscar a roupa que o cobriria de elegância. Mal sabia ele que o destino estava tecendo outra vestimenta para ele, uma mortalha de ódio. No caminho de volta, já com o terno dobrado e amarrado na garupa, Antônio passava pelo serrote das Umburanas. O sol já ia baixo, pintando a caatinga de laranja e roxo. Foi quando, na curva da vereda, apareceu a figura agourenta. Era Zé Caboclo, aquele mesmo, o protegido de Zé Saturnino. O ladrão de bodes que tinha sido solto e que agora andava de nariz empinado, achando que era dono do mundo. Os dois cavaleiros se cruzaram. Os olhares se bateram como pedras de isqueiro. Faísca pura. "Sai do meio, ladrão de bode!" deve ter gritado Antônio com o sangue subindo a cabeça. "Ladrão é a mãe!" retrucou o outro, a mão já buscando a cintura. Não houve tempo para muita prosa. O sangue quente do sertão não espera convite. Antônio puxou a faca. Zé Caboclo puxou o facão. Saltaram dos cavalos num pulo só, levantando poeira. Ali, no chão duro do serrote das Umburanas, a civilização acabou. Eram dois homens rolando na terra, o ódio guiando as mãos. Zé Caboclo, mais traquejado na maldade, conseguiu derrubar Antônio.
Montou em cima dele como quem monta num bicho bravo, o facão brilhando, pronto para descer e abrir o Ferreira do pescoço à virilha. Mas Antônio tinha a força da juventude e a raiva da injustiça. Num movimento desesperado, deu um safanão, um pinote de corpo que jogou o bandido para o lado. Na queda, o facão de Zé Caboclo bateu numa pedra, enfiou-se no chão e... crás! Quebrou a lâmina. Desarmado e vendo a morte nos olhos de Antônio, Zé Caboclo não pensou duas vezes. Deu um pulo de gato, montou no cavalo pelo rabo e sumiu na capoeira, fugindo como o covarde que era. Antônio ficou ali, sujo de terra, arfando, o coração parecendo um tambor de guerra. Ele olhou para o terno novo na garupa do seu cavalo. Aquele terno, que era para ser símbolo de festa, agora parecia uma piada. Ele montou e voltou para a passagem das pedras. Mas não era o mesmo Antônio que tinha saído. Chegando em casa, entrou na sala como um furacão. Jogou o terno novo em cima da mesa com desprezo. O tecido fino escorregou pela madeira. Ele não olhou para a roupa. Passou direto para o quarto. Dona Maria Lopes, a mãe, sentiu o arrepio. Mãe sabe quando o filho traz desgraça na alma. O que foi, meu filho? O que houve? De dentro do quarto, ouviu-se apenas o barulho metálico. Clac, clac. Era o som da agulha sendo limpa. O som da bala entrando na câmara. Depois eu conto, mãe, respondeu Antônio, a voz fria saindo por cima do ombro. Ele saiu do quarto com o rifle na mão, os olhos vermelhos. Virgulino e Livino, vendo o irmão naquele estado, não perguntaram muito. Sangue chama sangue. Pegaram suas armas também. Vamos pegar o Zé Caboclo, era o que estava escrito nos olhos deles. Saíram os três irmãos, varando a noite, caçando o rastro do inimigo. Mas Zé Caboclo tinha virado fumaça. Escondera-se bem debaixo das asas de Saturnino. Quando José Ferreira, o pai, soube do ocorrido, o velho sentiu o peso do mundo nas costas. Ele correu atrás dos filhos, encontrou-os no meio do mato, com os dedos nos gatilhos. Baixem as armas, ordenou o patriarca. Isso é bobagem de rapaz. Uma briga não é desfeita para ninguém. Vocês estão vivos, é o que importa. Com sua autoridade mansa, mas firme, José Ferreira trouxe os filhos de volta para casa. Mas tomou uma decisão triste. Ninguém vai à festa. O terno fica na mesa. A gente fica em casa. Deus sabe o que faz. E assim, no dia 8 de setembro, enquanto os foguetes estouravam em Vila Bela, celebrando a Santa, na casa dos Ferreira, reinava o silêncio da frustração. O terno novo nunca foi usado naquela festa. Ficou lá como um monumento à paz que estava morrendo. O resto do ano de 1915 se arrastou numa calmaria mentirosa. Pequenas provocações, olhares tortos, mas sem sangue derramado. Parecia que a poeira ia baixar. Lê do engano. O diabo, quando não vem pessoalmente, manda o cupido flechar errado. A situação voltou a esquentar por causa de rabo de saia. Virgulino, então um rapaz forte e vistoso, engraçou-se para o lado de uma moça. O problema? A moça era parente de Zé Saturnino. Ah, Zé Saturnino. O príncipezinho da pedreira não podia aceitar que um Ferreira, um ladrão de bode na boca dele, namorasse alguém do seu sangue. O ciúme corroeu o homem. Certo dia, os dois se encontraram. Não teve arma de fogo dessa vez, foi no braço. Virgulino e Zé Saturnino trocaram sopapos, e dizem as más línguas e as boas também, que o mimado da pedreira levou a pior. Zé Saturnino voltou para casa com um olho roxo, inchado, marca da mão pesada de Virgulino. Aquele olho roxo doeu mais que um tiro. Doeu na vaidade, doeu na honra do coronelzinho. Ele olhou no espelho e jurou, isso não fica assim. O ano virou. Entramos em 1916, e se 1915 foi o ano da briga de faca e do soco no olho, 1916 seria o ano em que a inocência seria assassinada de vez. Porque agora, meus amigos, a briga ia deixar de ser pessoal. Agora, Zé Saturnino ia usar a lei para esmagar os Ferreira. E tudo começaria por causa de um simples, maldito e barulhento chocalho.
O ano virou para 1916. O mundo lá fora estava em guerra, mas na Serra Vermelha a guerra era particular. Numa manhã daquelas de céu azul anil, Antônio Ferreira, Virgulino e um companheiro leal chamado Zé Dandão chegavam de viagem. Vinham de Rio Branco, hoje Arco Verde, trazendo um comboio de mercadorias. Eram tropeiros, gente que levava o progresso no lombo do burro para os comerciantes de Vila Bela. Chegaram no terreiro da Casa da Passagem das Pedras, suados, mas satisfeitos com o dever cumprido. Começaram a desencilhar os animais, arrumando os volumes, conferindo a carga. A vida parecia seguir seu rumo honesto. De repente, a sombra apareceu. Não era nuvem, era gente, e gente armada. Zé Saturnino surgiu no terreiro, acompanhado de 2 capangas com cara de poucos amigos. Ele não veio pedir açúcar, nem dar bom dia, ele veio buscar encrenca. O coronelzinho parou diante dos rapazes, as mãos na cintura perto do coldre, com aquele sorriso de canto de boca que dá vontade de arrancar no tapa. "O que é que você quer aqui, Saturnino?" Deve ter perguntado Antônio, já largando a carga e ficando alerta. Zé Saturnino, com a calma dos cínicos, apontou o dedo, não para os homens, mas para um dos burros da tropa, mais especificamente para o chocalho que balançava no pescoço do animal. "Eu vim confirmar uma suspeita", disse ele, a voz arrastada. "Aquele chocalho ali, aquele chocalho foi roubado de um dos meus animais." O silêncio que se seguiu foi quebrado pela indignação de Virgulino. O rapaz ferveu. Aquilo era mentira deslavada, invenção barata para humilhar. "Deixe de ser mentiroso, Saturnino!" gritou Virgulino, o rosto vermelho de raiva. "Esse chocalho é novo, foi comprado ontem em Rio Branco. Zé Dandão está aqui de prova, nós compramos na loja." Zé Dandão, homem sério, confirmou com a cabeça, balançando afirmativamente. "O chocalho é meu, seu ladrão", insistiu Saturnino, provocando. Virgulino tentou se controlar, respirou fundo, aquele ar quente do sertão que parecia queimar os pulmões. "Mas como diabo o chocalho é seu se ele é novo?" ponderou Virgulino, tentando usar a lógica contra a loucura. "Pode olhar, não tem marca, não tem amassado. Eu comprei ontem." Foi aí que Zé Saturnino soltou a frase que selaria o destino daquele dia. Com um riso de deboche, ele disse: Eu sei muito bem onde é que você comprou. Você comprou ele foi no pescoço da minha vaca." "Ah, meus amigos, o chocalho não valia um tostão furado. A questão não era o objeto, era a moral. Chamar Virgulino de ladrão na frente dos seus, dentro do seu próprio terreiro? Aquilo foi a gota d'água." No meio do bate-boca, Virgulino, num gesto de fúria incontrolável, arrancou o chocalho do pescoço do burro. O metal brilhou no sol. Ele olhou para o objeto, olhou para Saturnino e, num movimento brusco, esmagou o chocalho contra uma pedra no chão. Pá! 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 O chocalho virou uma massa de ferro retorcido e inútil. Virgulino levantou a peça destruída, arfando, e jogou aos pés de Saturnino. "Tá aí, nem pra mim, nem pra você, Zé Chocalho." Zé Saturnino, vendo a fúria nos olhos do rapaz e percebendo que tinha esticado a corda demais, e talvez lembrando do soco que levara dias antes, recuou. Deu as costas e foi embora com seus capangas pisando duro. Enquanto ele se afastava, os gritos dos Ferreira ecoavam pelo terreiro, batizando o inimigo para sempre. "Vá embora, Zé Chocalho! É isso mesmo! Zé Chocalho! Zé Mulher!" E assim nasceram os apelidos. Zé Chocalho, pela mesquinharia, e Zé Mulher, porque, segundo eles, o valentão só tinha coragem de longe ou protegido, agindo com fofocas como uma comadre malvada, com o perdão das mulheres honestas. Mas Zé Saturnino não engoliu a ofensa. Ele tinha o poder. Ele tinha os contatos. A família Nogueira, sogros de Saturnino, mexeu os pauzinhos na política local. Manuel Lopes, aquele tio de Virgulino, que era inspetor de quarteirão e tentava ser justo, foi destituído. Deram um pé na bunda dele. E quem colocaram no lugar? Quem recebeu a patente, o distintivo e o poder de polícia naquela região?
Sim, senhores, José Alves de Barros, o Zé Saturnino. Agora, o inimigo não era apenas um vizinho invejoso. Agora, ele era a lei. Ele era o Estado. Ele tinha o papel passado que dizia que ele podia prender, bater e atirar em nome da ordem. Imaginem o perigo, dar um distintivo na mão de um homem que odeia você. É o mesmo que dar uma navalha na mão de um macaco doido. Zé Saturnino agora podia fazer e acontecer à sombra de uma suposta legalidade. E ele começou a usar esse poder. Ah, se usou. Meus compadres e minhas comadres, a situação na Serra Vermelha tá preta. A injustiça tá armada e a lei virou capacho de coronel. Nessa história, não tem muro para ficar em cima. Ou você se indigna ou você aceita. Se você tá fechado com a gente nessa trincheira, se você quer ver o desenrolar dessa peleja e não quer perder nenhum detalhe de como o cangaço nasceu da injustiça, faça sua inscrição agora no canal. Deixe seu like aí embaixo. Encare esse like como munição para o nosso bando crescer. Ative o sininho para não ser pego de tocaia quando o próximo vídeo sair. Bora juntar gente, porque contra Coronel Forte só um bando unido. Voltando à nossa desdita. Com a patente de inspetor no peito, Zé Saturnino não perdeu tempo. Começou a fazer inspeções nas terras dos Ferreira. Invadia a propriedade a qualquer hora, alegando procurar criminosos, procurar armas, procurar qualquer coisa que justificasse a violência. Ele provocava, ele ria, ele humilhava. Mas os Ferreira eram duros na queda, não baixavam a cabeça. E vendo que a provocação não funcionava, Zé Saturnino decidiu que era hora de parar de brincar de polícia e começar a brincar de matador. Ele começou a armar tocaias. O plano agora não era mais prender, era eliminar. E foi numa dessas tardes traiçoeiras, perto da Serra Vermelha, que a morte passou zunindo perto demais da cabeça dos rapazes. O cenário estava montado para o sangue jorrar de verdade. Meus amigos, dizem que o pior bandido é aquele que carrega um distintivo. Zé Saturnino, agora inspetor, transformou a Serra Vermelha num campo de caça onde a presa eram os Ferreira. Ele não precisava mais de motivos. Tinha a desculpa da lei, uma lei escrita em chumbo. A tática era a mais covarde do sertão. A tocaia. É coisa de quem não tem honra para encarar no olho. Num desses dias, Zé Saturnino escolheu um labirinto de pedras na Serra Vermelha e plantou lá um de seus cabras, Olímpio Benedito. A ordem era seca. Viu os Ferreira, derruba. Quando os irmãos apontaram na vereda, Olímpio abriu fogo. As balas lascaram as pedras nos pés de Virgulino. Mas, por milagre ou tremedeira do jagunço, ninguém caiu. Os Ferreira sumiram na caatinga como fumaça. Foi o aviso final. Não havia mais segurança. Dali por diante, o bicho pegou. Era emboscada de lá, tiro de cá. E a sorte, essa dama caprichosa, uma hora cansa. Num confronto cerrado, Antônio Ferreira, o irmão mais velho, levou a pior. Uma bala o encontrou na cintura. O grito dele foi de raiva, não de dor. Virgulino e Livino, sob chuva de bala, arrastaram o irmão e conseguiram escapar. Antônio precisou de 20 dias de cura com ervas e reza brava do tio Antônio Matilde. O velho José Ferreira, desesperado, tentou sua última cartada na civilização. Foi a Vila Bela, prestou queixa, deu nomes, e por um instante a justiça piscou. Zé Saturnino foi indiciado e até preso, mas cadeia para rico no sertão é férias. Passou 30 dias comendo bem e rindo alto. Logo os padrinhos políticos mexeram os pauzinhos e ele saiu. Saiu mais arrogante, cuspindo na cara da justiça. Para José Ferreira, a ilusão acabou ali. Ficou claro que a balança do tribunal estava quebrada pelo peso do ouro dos coronéis. Só restava tentar um acordo, ou ver os filhos morrerem um a um. José Ferreira cansou de ver sangue. Sabendo que na bala não ganhava de quem tinha patente, foi pedir arrego aos donos do poder. Recorreu ao coronel Cornélio Soares para mediar a guerra.
Mas a balança do sertão nunca foi justa. De um lado, José, trabalhador honesto, do outro, a sombra dos poderosos Nogueira e Barros. A sentença de Cornélio não foi um acordo, foi uma ordem de despejo. Ficou decidido. Antônio, Livino e Virgulino tinham que sumir do sítio Passagem das Pedras. O exílio era a pena deles, e para Zé Saturnino, apenas a promessa de não ir onde os Ferreira estivessem. José Ferreira ainda implorou pelo direito de passagem nas estradas para seus filhos tropeiros, mas Cornélio foi duro como pedra. Deem a volta no mundo, mas não passem pela pedreira. Com a alma curvada, o velho reuniu a família. Virgulino ferveu de ódio ao ser expulso da própria casa pela inveja alheia, mas obedeceu ao pai. Venderam a propriedade e mudaram-se para o Poço do Negro. Mudaram a vida, a rota das tropas, tudo para evitar o inimigo. Os Ferreira cumpriram o acordo. Engoliram o orgulho seco, mas Zé Saturnino, esse não tinha palavra. Em agosto de 1918, a poeira mal tinha assentado quando Zé Saturnino apareceu na Feira de Nazaré, território que deveria evitar. Estava armado até os dentes, com capangas rindo alto. A desculpa? Vim cobrar um cavalo. Mentira. Foi para humilhar. Aquela aparição quebrou o selo da paz. Dona Maria Lopes, a mãe santa de Virgulino, não aguentou. Adoeceu de medo e desgosto, vendo que a perseguição nunca teria fim. Seus filhos, vendo a mãe definhar e o pai humilhado, pararam de falar em gado. A única palavra na boca deles agora era vingança. O acordo de paz tinha virado papel higiênico para Coronel, e os Ferreira entenderam o recado. Se a situação era ruim, 1917 riscou o fósforo no barril de pólvora. Os velhos que seguravam a loucura se foram. Morreu o pai de Saturnino, deixando o coronelzinho livre para fazer o diabo. Do lado dos Ferreira, morreram os parentes fortes e o tio protetor fugiu para Alagoas. José Ferreira ficou sozinho no meio dos lobos, segurando 3 filhos que ferviam de ódio. Ele implorava: "Vamos embora de novo, meus filhos, o importante é viver." Ele estava disposto a fugir 1000 vezes para salvar a prole. Mas quando Zé Saturnino quebrou o acordo e desfilou armado em Nazaré, algo quebrou dentro da casa dos Ferreira. Dona Maria Lopes, a matriarca, definhava na cama, o coração moído de angústia. Virgulino olhava para a mãe doente, para o pai derrotado pela honestidade inútil, e ali o vaqueiro morreu. Morreu o menino que sonhava com a roça e o chachado. Nasceu a fera. Virgulino entendeu que a lei do sertão protegia o forte e esmagava o justo. Se a lei não lhe dava justiça, ele a tomaria na ponta do punhal. O barulho na casa não era mais de enxada, era de pano passando óleo em Mauser. Chic, chic, chic. O som da vingança sendo polida. "O povo não quer nós aqui?" disse Virgulino, o olhar frio como aço. "Pois nós vamos sair, mas não vamos correr." A família Ferreira nunca mais seria a mesma. Pegaram os rifles, montaram nos cavalos e viraram as costas para a vida comum. Entraram na Caatinga não para fugir, mas para caçar. Da costela da injustiça e do barro do ódio nasceu o cangaço. Virgulino deu lugar a Lampião e o sertão arderia como nunca antes. O chocalho amassado de Zé Saturnino ecoaria por décadas, transformado no tiroteio mais longo da história do Brasil.